Valeu, gente linda. Juliana Rodrigues, a repórter que tem olhos de esmeralda agora na tela do Tribuna. As imagens são de Jefferson Wise. O que está acontecendo aí na DHPP, Juliana? Boa tarde para você, boa tarde para todos. Mais um crime solucionado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Hoje pela manhã nós acompanhamos com exclusividade a operação da DHPP, verdade. Que foi atrás de um assassino, Passaia, um crime brutal que aconteceu no dia 19 de abril deste ano contra o Daniel Rodrigues da Veiga, de 21 anos. Esse jovem que foi assassinado com requintes de crueldade, ele foi assassinado no dia 19, o corpo dele foi encontrado no dia 24 de abril, ou seja, dias depois, jogado no rio Barigui, no bairro Campo Comprido, aqui em Curitiba. Portanto, hoje pela manhã, então, a polícia foi às ruas para prender os assassinos desse homem e conseguiu prender um homem, o Joelcio, de 21 anos de idade, confessou o assassinato, Passaia, sem demonstrar nenhum arrependimento. O Daniel foi assassinado primeiramente levou golpes de skate na região da cabeça e logo depois disso, Passaia, não contente com o que tinha feito já com o jovem, esses assassinos ainda deram um golpe de espada nesse rapaz. A espada que o Daniel usava. O Daniel era professor de Kung Fu, andava para cima e para baixo com essa espada. Era uma espada que tinha um valor sentimental muito grande para ele. Ele era professor de Kung Fu e andava com essa espada e nunca ia imaginar que a própria espada dele, iria servir como arma para o assassinato desse jovem. Eles então deram vários golpes de skate e depois deram esse golpe de espada nesse homem. O Daniel foi assassinado, então, com requintes de crueldade. A gente tem mais detalhes que chamam muito a atenção nessa história, uma história muito assustadora. E quem vai falar mais sobre esse assunto é o delegado Tiago Nóbrega, que está aqui com a gente, que cuida da investigação desse caso. Delegado, boa tarde. Como é que a polícia chegou até esse suspeito que foi preso? A gente tem mais 2 pessoas envolvidas também que confessaram esse assassinato. É isso? Boa tarde. Isso, boa tarde, Passaia. Nós, assim que o corpo do Daniel foi identificado, a princípio não tínhamos a informação de que se tratava de um homicídio. Aguardamos a chegada do laudo pericial. O laudo identificou aí a presença de diversas perfurações no corpo, principalmente na região do pescoço, causados aí por arma branca. Não sabíamos também que tipo de arma era até o momento. Com as diligências sendo iniciadas, análise de câmeras na região, oitivas de testemunhas, chegamos aí ao nome de um suspeito. Esse suspeito, até então, ele mantinha uma página no Facebook voltada aí a magias negras, a satanismo, e aprofundamos a investigação. Identificamos testemunhas que estiveram no parque na noite do crime e presenciaram o crime, testemunhas essas que auxiliaram, prestaram seus depoimentos e, com base nessas informações e nos laudos periciais, conseguimos aí vincular esse suspeito. Na data de hoje, fomos à sua residência, cumprimos o mandado de prisão temporário contra esse cidadão, na casa de outros 2 suspeitos, que até então não tínhamos a qualificação, apenas os apelidos. Encontramos, inclusive, um dos instrumentos do crime, um skate, todo manchado de sangue, além aí de outros objetos relacionados aí a esse culto desse grupo aí. Os 3 conduzidos aqui na delegacia, um deles, como eu citei, preso temporariamente, confessaram a prática delitiva, deram detalhes aí desse crime bárbaro praticado contra o Daniel, e agora a gente acredita que nos próximos dias, concluiremos as investigações. Possivelmente o adolescente será apreendido e o outro suspeito qualificado na data de hoje também terá sua prisão decretada. A gente tem aí, passar as imagens, vou pedir para o pessoal da edição botar as imagens aí dessa operação, inclusive as fotos que a polícia tirou dentro da casa ali desses indivíduos, fotos assustadoras ali realmente, delegado, inclusive a foto do skate também com marcas de sangue. O suspeito, ele disse aqui na delegacia, depois de confessar o crime, que ele guardou esse skate com as marcas de sangue como forma como um troféu pela morte do Daniel, foi isso mesmo? Isso. Os 3, além de confessarem, deram detalhes. Um deles, o que se encontra preso, disse que guardava esse skate, não quis lavá-lo de jeito algum, ou guardou do jeito que estava, com as manchas de sangue, como um símbolo desse ritual que o grupo participava, dessa seita que os 3 criaram
né, como se fosse aquilo um amuleto para eles de sorte, aquele skate com manchas de sangue da vítima Daniel. Né? Eles não souberam explicar exatamente como é que funciona essa seita, esse grupo. Eles tatuaram no corpo deles um símbolo, segundo eles é um símbolo relacionado ao anarquismo, ao satanismo, um símbolo que eles bolaram. Mas infelizmente jovens que resolveram aí criar uma seita voltada aí para práticas delitivas e que acabou aí culminando nesse bárbaro crime. Delegado, além de confessarem o crime, eles também falaram que fazem parte que praticam o satanismo, magia negra. O assassinato do Daniel está relacionado a esse tipo de prática? O modus como o Daniel foi morto, o modo em que praticaram esse crime, seria parte aí do modo como eles, dessa filosofia deles de vida, né? Porque simplesmente com os golpes que desferiram com o skate na cabeça do Daniel já seria o suficiente para matá-lo. Mas não, eles além dos golpes com os skates na cabeça do Daniel, deram diversas facadas, né? No pescoço, com a própria espada do Daniel no pescoço, fizeram um símbolo que aparentava ser uma cruz no pescoço do Daniel, para deixar claro aí, característico, o símbolo que o grupo criou, né? É um símbolo, parece uma cruz, um pouco enviesada, parecida com a tatuagem que eles fizeram nos próprios corpos, ou seja, eles quiseram deixar a marca deles, né? Um modo perverso, né? Uma filosofia de vida aí pervertida, totalmente aí avessa ao que a gente preza aí na sociedade, que a gente preza aí para os cidadãos de bem. A gente sabe, de acordo com as investigações, que eles tiveram uma discussão antes do assassinato e eles já se conheciam também, eram moradores ali do bairro, já se conheciam desde criança. Isso, o Daniel e os suspeitos moraram por muito tempo ali na região do Campo Comprido, eram conhecidos, porém, algum tempo atrás, o Daniel teve um desafeto com um desses indivíduos, o que foi preso na data de hoje. Desafeto aí de pequena monta, uma briga boba, porém, infelizmente o Daniel, na noite dos fatos, estava saindo da casa de um amigo, passou pelo Parque Guairacá, encontrou esses 3 indivíduos, dentre eles esse seu desafeto, que o chamou para a briga. Daniel, como lutador de Kung Fu, deixou sua mochila, sua espada ao lado, falou, vamos resolver isso só nós dois. Entraram em vias de fato, porém os demais já vieram por trás, começaram a dar as skateadas na cabeça de Daniel, que não conseguiu aí resistir aos golpes que sofreu, e na sequência aí o mataram com os golpes de espada e, para finalizar, jogaram seu corpo no rio Barigui, né, para não ter dúvidas de que Daniel não sobreviveria. Agora, delegado, eu volto a falar sobre essas imagens da casa dos suspeitos ali. Como foi para a equipe policial chegar também? Não é muito comum, né, a gente ter esse tipo de imagem, a polícia chegar num local como esse. Eu imagino que a energia ali do local estava pesada. O que vocês encontraram ali? Quais foram os objetos que chamaram realmente a atenção? É uma cena assustadora, imagino. Isso, é um ambiente pesado, carregado, imagens fortes, símbolos criados aí por esse grupo aí, por todas as partes, tanto nas paredes, nos objetos, em amuletos que eles criaram. Diversas armas brancas, apreendemos aí diversas facas, armas artesanais, punhais que eles próprios fabricaram e deixaram nesses objetos da sua marca pessoal, esse símbolo do grupo. Uma cena que nós não esperávamos, né? Nunca tínhamos nos deparado com um local desses, mas que demonstra aí esse certo desvio de conduta desses indivíduos, esse certo enquadramento, como se posso dizer, não sei se dá para se definir como um ritual, como uma seita, mas é uma filosofia de vida diversa daquela que a gente preza, né? Uma filosofia de vida voltada para alguma coisa pesada, carregada, ruim, né? E infelizmente acabou aí resultando nessa tragédia.
Daniel não tinha nenhuma passagem pela polícia, ele era um rapaz do bem, era professor, trabalhava. O que a gente sabe sobre a vida desse homem, delegado? O Daniel é um rapaz que sempre se esforçou na vida, de uma origem humilde. Ele, quando criança, ele havia sofrido um acidente doméstico, acabou tendo queimaduras no rosto. Ele acabava até se sentindo inferiorizado em razão a isso. Porém, através das lutas marciais, ele conseguiu se reerguer. Daniel conseguiu aí se formar professor em Kung Fu. Ele era respeitado, conhecido como Mestre Tiger. Porém, nos últimos meses, em razão aí de um fim de um relacionamento amoroso, o Daniel acabou ficando desgostoso da vida, acabou fazendo uso excessivo de álcool. Então ele estava nos últimos tempos um pouco deprimido, né, com esses fatos. E na data, no dia 19, para o infortúnio, aí, ele acabou passando no local errado na hora errada. Acabou encontrando um dos seus desafetos que estava envolvido aí nessa seita, nesse ritual. Já esses indivíduos aí com essa índole aí voltada aí para práticas delitivas, aproveitando-se aí do estado emocional também do Daniel, que estava fragilizado, um pouco alcoolizado, sem condições de reagir a qualquer tipo de agressão, né? De modo frio aí praticaram todos esses atos de violência, seja através das lesões com skate, espadadas na região do pescoço e posteriormente aí jogando seu corpo ao rio. Um deles inclusive confessou que, para que não pairasse dúvidas de que Daniel sobrevivesse, segurou por um tempo a cabeça de Daniel debaixo d'água, para que não sobrasse qualquer possibilidade aí do Daniel sobreviver. Então, uma história triste, infelizmente terminou com a morte do Daniel, mas a polícia prontamente, aqui a DHPP, com auxílio aí, principalmente da 3ª Delegacia de Homicídios, conseguimos aí em pouco mais de um mês elucidar esse crime e acreditamos aí, esperamos que a família consiga um pouco de alento agora e um pouco de paz de alma, paz de espírito. Tá certo. Delegado, muito obrigada pelas informações. Passar é difícil para a gente falar de um assunto tão cruel como esse. A gente já está acostumado a falar de crimes, a gente fala de crimes aqui todos os dias, mas ouvindo aqui do delegado, a gente fica com um sentimento mesmo ruim. Um homem que trabalhava, que era professor de Kung Fu, morreu com a própria espada, a espada que ele tinha um carinho, um valor sentimental para ele, foi morto com a própria espada ali. E infelizmente a gente registra aí a morte desse homem, mas felizmente a polícia conseguiu prender esses indivíduos, vão pagar pelo crime que cometeram, Passaia. Ok, Juliana, obrigado por enquanto. Agradeço ao delegado também, Thiago Nóbrega, baita de um delegado de polícia, sempre com muita coragem para enfrentar a bandidagem aqui em Curitiba e região metropolitana. Gente, eu tenho mais uma